minha vida, salvou-me por um triz. Em aceitar Jesus, sinceramente foi a melhor coisa que eu já fiz. Das erradas andei fazendo na condição de pecador, mas quando vi-me desfalecendo, tomei a decisão que me salvou. A melhor coisa em toda a minha vida, salvou-me por um triz. Em aceitar Jesus, sinceramente foi a melhor coisa que eu já fiz. A melhor coisa que eu já fiz. Amém? Faça isso você também. Escolha Jesus. Glória a Jesus. É melhor para você. Louvado seja o nome do Senhor. Após missionário Francisco Costa, que vai também pregar a palavra do Senhor, ouviremos também o cantor Godofredo e depois o cantor Igor também louvará o nome do Senhor. Glória a Deus. Amados irmãos, pessoas amigas, a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui no livro de Hebreus, carta universal do apóstolo desconhecido aos Hebreus, diz assim: aos homens está ordenado a morrerem uma vez. Aos homens está ordenado, e como aos homens está ordenado a morrerem uma vez, vindo depois disto o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez, também Cristo oferecido uma vez, para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que esperam para a salvação. Aqui está, são 4 verdades. Eu só vou falar de 2, porque o tempo é pouco. 3 verdades irrefutáveis, das quais nós não podemos fugir. E uma dessas verdades de que nós não podemos fugir é a morte. A morte, não é? Ninguém escapa da morte. Ninguém escapa de um dia morrer. E o que as religiões falam da morte? Há muitos pensamentos sobre a morte. Há uma lei no catolicismo que diz que morre e a alma vai para o purgatório. O cara pecou, viveu a vida toda no pecado, na prostituição, no roubo, na mentira, pecado. Aí morre, aí vai para o purgatório e lá ele vai purgar o pecado dele. Ele vai passar lá muitos dias lá sofrendo. Aí ele vai, o catolicismo ensina que ele vai purgar o pecado dele lá nesse lugar, chama de purgatório. E ali ele vai receber vários açoites, ele vai sofrer alegria com o tempo. Aí depois, segundo o catolicismo, ele é purificado. O espiritismo ensina que o cara morre, a pessoa morre, e ali ele vai se
se reencarnar. Se aqui na Terra, segundo eles, a pessoa for uma pessoa boa, quando ela morrer, na outra geração ela vai nascer como um beija-flor. Um beija-flor. Aí se ela for uma pessoa ruim, ela vai reencarnar como um inseto. Como um inseto. É isso que ensina essa linha. Mas o que é que a Bíblia diz sobre a morte? O que é que a Bíblia fala sobre a morte? Segundo a Bíblia, primeiro, a morte é consequência do pecado. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Também diz que o salário do pecado é a morte. E aqui está escrito que ao homem está ordenado, e como aos homens está ordenado a morrer uma vez. Não é duas nem três. No Espiritismo a pessoa morre 200 vezes e ele assim reencarna. É morrendo e se reencarnando. Morrendo e se reencarnando. Mas a Bíblia não ensina assim. A palavra de Deus é a nossa regra de fé e prática. Não tem como fugir. E como aos homens está ordenado a morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Essa segunda realidade irrefutável, da qual não podemos fugir, é a realidade do juízo. É a realidade do prestar de contas. Nós vamos passar por isso. O homem vai passar por isso. Pelo juízo. O juízo de Deus. O juízo eterno. E lá ele vai ser condenado. Ele vai ser condenado. Ele vai passar pelo juízo de Deus. E como fugir desse juízo? Como fugir dessa condenação? Como? Como não enfrentar esse juízo? A Bíblia fala de um trono branco. Por que branco? Branco fala de santidade. E todos, vão passar por esse juízo para serem condenados, para terem a recompensa das suas maldades, dos seus pecados. Mas eu tenho uma notícia boa para você. Você pode hoje se escapar desse juízo, dessa condenação. Como posso me escapar disso? Olha o que Jesus Cristo diz. Ele falou assim, quem ouve a minha palavra. Você precisa ouvir a palavra. Porque a Bíblia diz que o crer vem pelo ouvir e ouvir pela palavra. Você precisa ouvir. Por isso que é tão urgente pregar o Evangelho para você ouvir. Mas como ouvirão se não há quem pregue? É urgentíssimo você ouvir o Evangelho. Jesus disse, ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado, será salvo. Porém, quem não crê será condenado. Jesus Cristo também falou assim, quem ouve a minha palavra e crê no Pai que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Essa realidade não dá tempo de usar tudo por detalhe, mas essa é uma dura realidade, a realidade da morte e a realidade do juízo eterno. Eu não sei se você se preocupa com isso. Eu não sei se você já se preocupou com a tua salvação, com a salvação da tua alma. Ou você é daqueles que acham que morreu e acabou. Como falam os testemunhos de Jeová, não, que morreu, acabou. Não tem mais
mais, está extinto, não tem mais, morreu, acabou. Não. Aí é que vai começar. E só tem dois destinos para a alma do homem. Não tem dois e nem três. Só tem dois destinos para a tua alma. A vida eterna através de Jesus Cristo. Se você se arrepende dos teus pecados. Ou condenação eterna se você rejeitar o Evangelho. Não tem dois alternativas, só tem duas. Então essa é a realidade. O homem está ordenado a morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Essas são as verdades incontestáveis, das quais não podemos fugir. Mas tem uma notícia boa aqui, ó. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos. Jesus se ofereceu uma vez. Quando Jesus Cristo estava aqui na terra, João Batista ouviu e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus se ofereceu, ele se deu, ele se doou. A Bíblia diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus que se ofereceu, ele se deu, ele se doou para tirar os pecados de muitos. Por que não de todos? Porque de muitos. Porque a salvação é pela fé em Jesus Cristo. E muitos rejeitam, muitos não creem. Por isso que é de muitos, não é de todos. É daqueles que creem, é daqueles que abandonam os seus pecados. Assim também, Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, ele já fez isso. Ele já deu a vida dele. Ele morreu morte de cruz. A morte de Cristo foi a morte substituta. Foi a morte vicária. Uma morte substituta. Jesus Cristo tomou as minhas dores, as minhas enfermidades, as minhas culpas. Ele assumiu o meu pecado. Ele assumiu os meus erros. Ele morreu por minha causa. Quando Cristo estava ali na cruz, no julgamento, estava ali, era dia em que algum preso tinha que ser solto, no dia da Páscoa, e apresentaram Jesus Cristo, o Filho de Deus, que curou, que fez maravilha, que deu vista aos cegos, que perdoou prostitutas, que perdoou pecadores. E estava do outro lado um assassino, Barrabás. E ali quando o rei perguntou ali: quem vocês querem que eu solte? E aquela cruz já estava pronta para Barrabás. Sabe quando você vai para a costureira e ela mede você, tudinho direitinho, a roupa para ele caber? Assim era aquela cruz. Já estava preparadinha para Barrabás. Mas a multidão disse: solte Barrabás. E o que eu faço de Jesus? Crucificam. Então Jesus Cristo, ele se ofereceu. Ele morreu morte de cruz para nos dar salvação, para nos dar a vida eterna. É o que o texto está dizendo: oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos.
Essa é a terceira verdade. A morte de Cristo. Não é uma lenda, amigo.